Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. A doação de órgãos ou de tecidos é o ato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. Temos legislação e protocolos que asseguram com toda segurança e transparência o processo, que começa pela doação, passa pela remoção dos órgãos, tecidos e partes do corpo humano até a realização do transplante. Apesar disso, ainda é grande a recusa na doação de órgãos. Só para vocês terem uma ideia, o Espírito Santo tem uma recusa na doação de órgãos de 50%, estando bem acima da média nacional, que é de 37%. Hoje, no Ponto de Vista, vamos tratar de uma série de questões que envolvem este assunto tão importante, conversando com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria Machado. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada. Qual a realidade hoje da doação de órgãos aqui no Espírito Santo? Infelizmente, a nossa demanda é muito maior do que a nossa oferta, né? Fechamos aí 2023 com mais de 2.000 pessoas aguardando por um órgão na fila de espera do Estado. A fila é maior para a doação de que órgão? Hoje, córnea e rim, né? Ambos aí com mais de 1.000 pessoas aguardando na fila. Qual o tempo médio de espera? Hoje, córnea, a gente está com um tempo médio de 4 a 5 anos, né? E o rim depende muito da compatibilidade, né, entre o doador e o receptor, podendo aí também pensar que temos pacientes há mais de 8 anos na fila aguardando. E os demais órgãos, como o coração, por exemplo? Coração, a nossa demanda até que é pequena, né? Fechamos 2023 com 3 pacientes na fila, porque esses pacientes muitas vezes não conseguem nem chegar na fila, né, para aguardar a oferta desse órgão. Então, tanto o coração quanto o fígado, a demanda é menor, né, porque esses pacientes muitas vezes não conseguem esperar. A pandemia atrapalhou um pouco, quer dizer, tornou um pouco mais difícil uma situação que já é difícil? Realmente a pandemia, assim como em outras áreas, né, trouxe aí um grande impacto, onde observamos um impacto maior no transplante de córnea, onde ficou por um período, né, suspenso o transplante de córnea, mas conseguimos manter alguns doadores ainda e estamos a gente observou que até 2023, agora no final do ano, começamos a melhorar o número de doadores. Pois é, nós temos toda uma legislação, né, que... Como é que eu posso dizer que... Rege, né, essa doação de órgãos e também a questão dos transplantes, não é? Mas falando um pouco de uma experiência lá fora, temos hoje a Espanha, que é considerado um país modelo, não apenas na questão da doação, mas também do transplante, né? Só que na legislação espanhola, não é? Toda pessoa é presumidamente um doador, independente de manifestar ou não essa vontade, não é? Então, você acredita que se a nossa legislação também tivesse esse dispositivo, esse problema de encontrar doadores seria mitigado, seria reduzido? Eu acredito que atualmente não, né? Nós ainda enfrentamos aí a falta de orientação, né, da nossa sociedade, falta de conhecer o processo como um todo, saber a importância desse programa que é a doação e o transplantes. Então, mudar puramente, né, essa palavrinha na nossa legislação ali não mudaria o nosso cenário. A gente precisa realmente difundir esse assunto na nossa sociedade, debatê-lo bastante, para depois a gente pensar em voltar novamente à doação presumida. Agora, já teve uma época em que quando você ia fazer a sua identidade, né, havia lá um campo, né, doador de órgãos, e aí perguntava na hora que a pessoa ia fazer a carteira de identidade, né? Isso de uma forma melhorou um pouco ou acabou dificultando ainda mais? Quando a gente vê né, o nosso passado, né, que teve realmente na nossa legislação em 94 até 2001, a gente tinha doação presumida. Observou-se que houve uma queda muito grande no número de doadores, porque, mais uma vez eu volto a falar, né, não tínhamos a orientação adequada da responsabilidade que nós temos, né, com esse programa.
e as pessoas achavam melhor dizer que não eram doadores, e isso dificultou bastante o nosso processo de trabalho. A desinformação, então, é a origem de todo esse problema, não? É o nosso grande nó crítico dentro do processo de doação e transplante, né? Agora, quais os mitos que envolvem a doação de órgãos hoje aqui no Brasil? Existem vários, né? A gente fala aí do mito da religião, né? Onde a gente sabe que nenhuma religião ela é contraditória à doação. Tem a questão do tráfico de órgãos dentro ainda, né? De muitos desses mitos. A falta de conhecimento do desejo desse doador. A deformação do corpo após, né, a retirada desses órgãos. Então, a família acha que o corpo vai deformado e isso é um grande mito. Não tem nada disso. Nada disso. Então, assim, a gente enfrenta muitas dificuldades ainda para poder fazer a nossa sociedade entender a importância desse ato de amor que é a doação. Um desses mitos também seria que muitas pessoas alegam, né, para não doarem, né, não serem doadores de órgãos, falta de transparência, o que também não é verdade, né, e a questão de utilização desses órgãos para comércio, né? Isso aí é um grande dificultador, né? É um grande mito, é uma fake news isso tudo, né? Os órgãos de controle estão o tempo todo, né, organizando, avaliando todo o processo de doação dentro do nosso país. Essas informações, elas são públicas, tá? E todo o sistema ele é automatizado, então não há como ter fraudes nesse sistema. Não tem como furar fila. Não há como furar fila. E é auditável também. Ele é né? auditável e automatizado, ele é muito rígido. E totalmente transparente. Quem quiser tem acesso à lista, né? As informações, pode ir até a centrais de transplantes, conhecer o nosso trabalho, né, solicitar dados, né, tanto do processo de doação como de transplantes. Então, são dados que são públicos, basta você solicitar que você tenha acesso a eles. Agora, a partir do momento em que a pessoa, né, ela se declara doadora e a família autoriza a doação, né? Qual o protocolo que é seguido? Então, como é que isso tudo acontece, né? Nós temos três pilares no processo de doação e transplante. A notificação, que é o hospital notificador, onde esse paciente dá entrada, né? E aí a gente tem ali o protocolo de morte cerebral, que é aberto, né, para o diagnóstico de morte cerebral, onde a família é chamada no hospital e fala, né, que aquele seu ente que a gente está procurando, né, o melhor diagnóstico para ele e que naquele momento vai se abrir o protocolo de morte cerebral. E quando a gente tem esse protocolo fechado, a família é entrevistada e aí sim ela tem a oportunidade de dizer sim e o nosso processo de trabalho continua. E aí a partir daí se desenrola todo o processo, né, de captação, de busca, né, busca por esse órgão, né, a captação dele, né, e a entrega para o receptor. E vocês contam com uma estrutura hoje bastante organizada aqui no Espírito Santo, né, no que diz respeito não apenas à captação, remoção, né, desses órgãos, desses tecidos, mas também o transplante, não? Nós trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, né? Então, a gente trabalha desde do auxílio da Força Aérea Brasileira, passando pelo NOTAE, passando pela Polícia Militar, Polícia Federal, o transporte terrestre que é feito pela Central de Transplantes, até esse órgão chegar lá no centro transplantador. Equipes de plantão também, né? A central funciona 24 horas, né, com enfermeiros e médicos responsáveis pela avaliação desses protocolos, assim como as equipes de transplantes também que funcionam 24 horas. O Espírito Santo hoje ele goza assim de um certo prestígio, de uma boa posição no ranking, não apenas de doação não, mas de transplantes de órgãos? Nós somos um estado privilegiado, né? A região sudeste é uma região muito privilegiada, né? Nós temos aqui 2 grandes centros transplantadores, onde a gente transplanta coração, fígado, rim, córneas. Então, nós somos muito privilegiados por essa estrutura que a gente tem muito consolidada hoje aqui. Agora, quais os órgãos que podem ser doados? Nós podemos doar praticamente todos os órgãos, né? Então, podemos doar córneas, podemos doar pulmão, coração, fígado, pâncreas, rim, ossos, tendões, medula óssea. Então, assim, né, a gente pode salvar muitas vidas se a gente tiver condições clínicas. Agora, é importante dizer também que nós podemos ser doadores ainda em vida, não é? Isso, a gente tem o doador cadáver, né, que é aquele doador que a gente pode fazer a retirada, né, de todos os órgãos, né, em morte cerebral, e o doador em vida. O doador em vida a gente pode doar um rim,
parte do nosso fígado, parte do nosso pulmão e medula óssea. Bom, questão da doação em morte, em caso de morte, não é? O que prevalece? Seria a vontade da pessoa que morreu, que ela tenha deixado expressa, né? Ou é a vontade da família? Sempre a vontade da família. Tá? Mesmo que a pessoa tenha declarado em vida que gostaria de ser doadora. Exatamente. A gente já viu vários casos, né, em que a família, até externa, né, que o ente queria ser doador, mas aí naquele momento ela quer acabar logo com aquele sofrimento, quer fazer o sepultamento logo e acaba que desiste do processo da doação. E tem a questão religiosa que muitas vezes acaba atrapalhando também, como você falou, né, há pouco, né? Hoje a gente ainda tem, né, esse indicador que a gente observa, né, em algumas recusas, mas assim, nenhuma religião é contra, né, a doação. Aí muitos falam assim, mas eu sou testemunha de Jeová, por exemplo, né? Não, eles tanto doam quanto recebem órgãos, né? Porque o órgão que é transplantado, ele o sangue sai e entra o líquido de preservação que mantém, né, aquelas células vivas. Então, não tem contato de sangue. Então, com isso, tanto essa linha religiosa também recebe e doa os órgãos também. Agora, a Secretaria de Saúde, ela desenvolve campanhas permanentes, porque o principal problema realmente que foi apontado, né, nessa nossa entrevista aqui foi a desinformação. A Secretaria de Saúde tem um trabalho assim sistemático de conscientização, de qualificação com relação a isso? Sim, a gente trabalha durante todo o ano com as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, né, que ficam dentro dos hospitais. Então, essas equipes aqui são responsáveis pelo protocolo, pela divulgação do tema dentro do seu hospital, né, são os responsáveis. A nível de grande mídia, né, a gente tem o Setembro Verde, que é o mês dedicado todo à doação. Então, aqui no nosso estado, a gente trabalha do dia 1º até o dia 30 de setembro com grandes eventos, desde missa, seminários, caminhadas, panfletagem. Então, a gente faz uma mobilização realmente em todas as áreas que a gente consegue ter acesso. E temos o apoio da mídia, né, da TV, das rádios, que sempre estão debatendo esse assunto e levando essa informação para a sociedade. E qualificação também do profissional da saúde, que seria a porta de entrada aí, né? Sempre. Nós temos aí, ao longo do ano, as reuniões, né, em que a gente faz os treinamentos, traz a equipe de fora para poder treinar esses profissionais. Então, é um assunto que não se esgota só no Setembro Verde. É um trabalho de formiguinha, mas que a gente tem colhido bons frutos. Principalmente em 2023, a gente colheu bons frutos. Pois eu gostaria de falar agora da rejeição, que é uma possibilidade no caso de um transplante realizado, né? Só que a rejeição, né, é minoria, né, no universo de tantos transplantes que são realizados, né? Geralmente, o sucesso é maior do que a rejeição, né? Nós temos hoje um sistema muito bem consolidado, né? Nós temos aí as medicações que são disponibilizadas, né? A gente tem que lembrar que tudo é pelo SUS, né? O transplante, ele é um programa 96% custeado pelo SUS, né? Então, nós temos os imunossupressores que são dados a esses pacientes e a melhoria mesmo, né, das técnicas cirúrgicas, da procura desse melhor doador, da avaliação desse doador. Então, nós observamos aqui no estado do Espírito Santo que a gente tem uma curva de sobrevida muito boa. Então, isso é mais um ponto positivo para o nosso estado. Que bom. Olha, doutora Maria, desculpa, eu agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos aqui que foram dados aqui no programa, muito importantes, e eu espero, né, que a partir de agora você, melhor informado, possa ser um doador, porque um doador, a doação, né, é um ato de solidariedade e pode salvar muitas vidas. Muito obrigado. Eu que agradeço. E sucesso aí a esse trabalho que é desenvolvido. Espero voltar aqui no final de 2024, né, para que a gente mostre novos números, né? Esse índice de rejeição tenha caído, né? Obrigada. Vamos torcer por isso. Muito obrigado. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá.